Olá pessoal, hoje eu vim contar pra vocês a história completa do caso que tá dando o que falar nesse último mês. O caso do homem que ficou conhecido como serial killer do Distrito Federal. Tudo acontece no estado do Distrito Federal, onde a polícia está em busca de um homem totalmente insano e cruel que por onde passa deixa um rastro de crime e violência. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar toda a história completa desde o começo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruna Padovan e esse é mais um vídeo aqui do canal. Já deixa o seu like para ajudar a crescer esse canal. Se inscreve também aqui no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse e ativa o sininho para ser avisado quando esses vídeos novos serem postados. Me segue aqui no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. E sem mais, vamos começar o vídeo de hoje. Nesse último mês, o Lázaro tomou conta das redes sociais, todo mundo postando notícias sobre ele, sobre a sua fuga, onde toda a polícia do Distrito Federal e de Goiás está atrás de um homem que é acusado de assassinar 4 pessoas nesse último mês de junho de 2021. Policiais militares, rodoviários, helicópteros, viaturas, todo mundo está em busca dele. Esse homem é Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos de idade. Vou começar contando para vocês então tudo desde o começo, desde os seus primeiros crimes. Muitas pessoas estão achando que os crimes deles começaram no ano de 2018, mas os crimes já começaram bem antes, durante toda a sua vida adulta, desde 2007. O Lázaro nasceu no sudoeste da Bahia, em Barra dos Mendes. Então foi lá que ele iniciou a sua vida criminosa e começou a cometer crimes desde o ano de 2007. O Lázaro se apaixonou por uma adolescente que tinha entre 15 a 17 anos e ele começou a seguir ela frequentemente. Ele não era correspondido, então por isso ele passou a seguir ela diversas vezes. Então a menina passou a ficar com muito medo dele porque ele estava seguindo ela para onde ela fosse. E o Lázaro, ele teve um dia que ele decidiu ir caçar e ele pegou a espingarda dele. E ele saiu, só que nesse meio tempo ele encontrou com essa garota e ela já ficou super assustada por ter visto ele, porque ele já estava seguindo ela. Então ela fugiu desesperada e correu para dentro de uma fazenda. Ela foi em busca de socorro, foi quando ela encontrou Carlito, que era o dono dessa fazenda de onde ela entrou. Ele tinha 40 anos na época e também tinha uma espingarda em casa, então ele foi proteger ela. E assim que ele saiu, o Lázaro estava escondido atrás de uma bananeira, então ele saiu e disparou, não pensou 2 vezes. E assim o Carlito morreu na hora. A segunda vítima do Lázaro foi naquele mesmo local e naquele mesmo momento, e foi o vizinho do Carlito, o Manuel, de 60 anos, que ouviu os gritos da moça e também ouviu os barulhos de tiro. Então ele foi até lá na fazenda e ele se deparou já com o corpo do vizinho ali, e ele decidiu ir atrás do Lázaro. Só que nesse meio tempo houve uma troca de tiros entre eles e o homem também acabou falecendo lá. A menina, por sorte, sobreviveu. Após o homicídio, o Lázaro saiu e fugiu para a serra, onde ele conhecia tão bem como a palma de sua mão. E lá ele ficou 15 dias escondido, até que ele decidiu se entregar, mas também ele fugiu da prisão 10 dias depois. Então, a partir daí, ele começou a cometer vários crimes, como abuso, roubo, enfim. Em 2013, ele também teve uma passagem por roubo de arma, por abuso sexual, até que nesse mesmo ano ele acabou sendo preso, mas em 2016 ele foi solto, ele ganhou semiaberto, ele conseguiu um trabalho externo, então ele começou a ter a liberdade de volta. Nesse meio tempo foi feito um laudo psicológico para ver a situação emocional dele, e nesse laudo constou que ele tinha desequilíbrio, que ele tinha tensão, angústia, que ele tinha uma possível ruptura de equilíbrio, que ele tinha preocupações sexuais, que ele tinha agressividade, tensão e outras coisas. Nesse documento ainda foi destacado que ele teve esse comportamento psicossocial devido à agressão familiar, falecimento de familiar, trabalho infantil, situação precária na infância e muitos outros motivos. Ele também bebia muito, ele se drogava, enfim. Quando ele era criança também, o pai dele acabou abandonando a família, então ele cresceu com a mãe dele somente. E teve uma entrevista que saiu esses dias que o pai dele se manifestou sobre tudo isso e falou que não reconhece o filho, que quase não vê o filho, ele tem outra família com outros filhos, então já fazia muito tempo que ele não via o Lázaro, que o Lázaro passou na casa dele, mas também ele foi embora e eles não se falaram muito. E o pai dele disse que está completamente envergonhado por não reconhecer o filho, que acha que ele deve ser preso
o quanto antes, né, que ele deve morrer na cadeia e não deve ser solto mais. Só que acho que o pai dele também contribuiu um pouco para isso, porque o pai dele abandonou ele e ele não teve nenhum tipo de afeto. E ainda o pai dele também acabou até culpando a mãe dele, disse que todo esse comportamento dele é culpa dela. O Lázaro, então, já havia sido condenado também em 2018 por um homicídio na Bahia e ele estava foragido desde então. Ele chegou a ser preso, mas 4 meses depois ele também fugiu da prisão. Então, desde o dia 23 de julho que ele está foragido e cometendo vários crimes. Então, foi nesse momento que surgiram vários comentários de que ele era satanista, de que ele é satanista, de que ele faz vários rituais, que ele faz pacto com o diabo para ele não ser visto, para ele ser protegido, para a polícia não encontrar ele. Foram diversas coisas, diversos rumores sobre isso que a gente está escutando nos últimos dias. E também houve rumores de que ele usava os chinelos ao contrário, para que durante ele fosse andando, caminhando, as pegadas ficassem do lado ao contrário e assim iria confundir a polícia para o local que ele estava indo. Tipo, ele estava indo para um lado, ia dar a entender que ele estava indo para o outro lado. E a região é cheia de grutas, então ele sempre se aproveita disso, ele conhece muito bem, ele sempre caçou e ele sempre viveu por lá, pelo meio do mato. Então ele sabe muito bem se esconder, dizem até que ele se esconde em cima das árvores, então isso facilita para ele e dificulta o trabalho dos policiais para poder encontrar ele. Em abril de 2020, ele invadiu uma chácara, uma fazenda, e abusou de uma mulher e fez a família toda de refém também. No dia 17 de maio, ele também invadiu um outro local e ele fez uma família também de refém. E as mulheres, ele pediu para que fizessem comida para ele, os homens foram amarrados dentro do quarto. Então, das 7 à meia-noite, ele ameaçou todos com faca e arma e obrigou a todos para cozinhar para ele, fazer comida e tal. Ele também obrigou todas as pessoas da família que ficassem nuas, então foi dessa forma, mas felizmente ninguém faleceu nesse local. E é aqui nesse momento que a gente chega no momento atual, onde tudo está acontecendo agora e foi aonde surgiu tanta repercussão. No último dia 9 do mês de junho, ele entrou em uma fazenda dando voz de assalto e ele fez uma família de refém e ele acabou matando todos da família, era o pai e os seus 2 filhos. Essa fazenda ficava na Ceilândia e eu não vou colocar a foto da família por respeito à família e todas as vítimas, mas o pai tinha 48 anos e era chamado de Cláudio, e o Gustavo tinha 21 e o outro filho era menor, tinha apenas 15 anos de idade. Os 3 morreram no local e a Cleonice, que era a mãe das crianças, ela ficou desaparecida por vários dias, pois o Lázaro sequestrou ela e antes dela ser sequestrada, ela ligou para um irmão que foi até o local, só que quando ele chegou lá já era tarde demais, tudo isso já tinha acontecido e ela tinha sido sequestrada. Então, foi dias depois que o corpo dela foi encontrado perto da casa da família, em um córrego, e o corpo foi encontrado no sábado, no dia 12, e ainda não se sabe também se houve abusos sexuais. Mas o corpo foi encontrado com diversos cortes também. Desde então, o Lázaro perdeu o controle da situação e por onde ele está passando, ele está deixando um rastro de sangue, de crimes, de violência e está fazendo o que bem entender sem planejar nada. Então ele está fugindo e está causando pânico em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal. Durante o final de semana do dia 13 de junho, ele também atirou em mais 2 pessoas, colocou fogo em uma casa e também furtou carros para fugir da polícia. Ele foi visto em diversos pontos na região de Cocalzinho, em Goiás. A polícia alegou então que ele é um homem extremamente violento, que ele não pensa para agir, ele simplesmente faz o que dá na cabeça dele. E também falou que ele tem uma ficha criminal bem longa, como eu falei para vocês, crimes envolvidos como latrocínio, abuso sexual, roubos, porte de arma, enfim. Houve vários rumores, como eu falei para vocês, de que ele fazia pacto para que ele ficasse invisível e até as pessoas começaram a falar que ele se transformava em toco de madeira para ele não ser encontrado pela polícia. É óbvio que isso tudo é mentira, né? Não é possível que alguém ache que isso é verdade. E na verdade é porque ele conhece muito bem a região, como eu falei para vocês, ele se esconde até em cima da árvore. Aonde ele passa, ele já consegue se abrigar, ele cava buracos para se esconder,
ele dá um jeito para ficar sobrevivendo, ele caça, então ele sabe muito bem se virar por ali. Até esse momento foram 8 dias de fuga e já tem mais de 300 policiais atrás dele. Toda a polícia está atrás dele, a Polícia Federal também está atrás dele. E a polícia está em volta das fazendas, tá com um helicóptero rondando ali a região e ele continua por ali naquela mesma região. No mesmo dia daquele crime, ele também invadiu uma outra casa e obrigou as pessoas de lá a fazer comida para ele, mas felizmente ninguém foi morto nessa casa. Toda madrugada da última sexta-feira, ele também fez uma família de refém na Ceilândia. Ele furtou um carro em Cocalzinho e ele abandonou o veículo e colocou fogo nele. Então, no sábado, dia 12, enquanto o corpo da Cleonice foi encontrado, ele também fez outras pessoas de refém. Ele fez um caseiro de refém e ele estava bebendo e estava usando droga e obrigou até que eles também usassem drogas com ele. Horas depois, ele não parou por aí e ele foi em outro lugar. Ele entrou em outra fazenda e baleou 3 homens. E os homens ficaram em estado grave, mas ainda estão se recuperando. E uma arma foi roubada do local. Então ele está armado e andando por aí à solta. No mesmo dia à noite, o Lázaro colocou fogo em uma casa. A polícia chegou até lá, mas o Lázaro deu 15 disparos e conseguiu fugir novamente. No domingo do dia 13, ele quase foi preso numa rodovia próxima à cidade de Edilândia. Então ele roubou o carro e fugiu, mas ele viu uma base da polícia na rodovia, então ele abandonou o carro também, era um Corsa vermelho. E na noite da segunda-feira, do dia 14, ele também trocou tiros com um caseiro de uma fazenda. O funcionário da chácara atirou mais de 8 vezes nele e mesmo assim ele conseguiu fugir, e o caseiro não foi atingido. O motivo para o Lázaro querer invadir e essa troca de tiros foi que o Lázaro estava pedindo comida e o caseiro já reconheceu ele logo de cara. E por sorte, como eu falei para vocês, o caseiro não foi atingido. E assim o Lázaro fugiu mais uma vez. Então, como eu falei para vocês, o Lázaro é bem conhecido já há muito tempo atrás e ele só se entregou das outras vezes porque ele estava com fome ou ele estava muito machucado e ele achava que ele poderia ser morto, então ele só se entregou por isso. Mas quando ele sarou, ele já fugiu e ficou foragido de novo. E disseram também que a família dele também tem pacto e faz rituais para proteger a família, proteger ele, e que o avô dele também fazia diversos rituais e passou tudo isso para ele. E também foi encontrado na casa da mãe dele diversos itens de rituais, tinha pentagrama no chão, tinha cruz invertida desenhada na parede e até o nome de Satã. Então disseram que ele sempre viveu no mato e ele só saía de lá para comer e depois já voltava de novo. E isso me lembra muito o caso dos irmãos necrófilos do Rio de Janeiro, então se vocês quiserem eu também posso contar aqui no canal para vocês, é só vocês colocarem aí nos comentários, tá bom? Porque eles também faziam a mesma coisa, eles viviam no mato, eles não tinham contato com a sociedade. Então foi na madrugada dessa quarta-feira do dia 16 que ele invadiu uma outra chácara. Mas como esse caso já está bem famoso, então a família tinha deixado o local por medo, só que a casa estava abastecida de comida, então ele invadiu lá, arrebentou a porta e foi lá que ele preparou comida e ele parecia estar bem tranquilo e depois ele fugiu novamente. Os policiais foram até o local e olharam tudo todos os lugares por onde ele passou e disseram que isso tudo está prestes a acabar, que ele vai ser capturado em breve. E até falaram que ia ser na quarta-feira, mas acabou não sendo e até agora nada. E hoje é quinta-feira. Hoje é quinta? Quinta-feira. Então, no período da tarde da quarta-feira, ele também fez mais uma família de refém. Ele levou toda a família para um rio e a polícia, por sorte, chegou a tempo, conseguiu salvar a família e tirar eles de lá e ele acabou fugindo mais uma vez. A polícia falou que a prioridade deles é proteger a população e proteger as vítimas. Por isso está sendo tão difícil de encontrar ele. E hoje é quinta-feira, então no caso ontem também foi descoberto que ele tem uma esposa e 2 filhas e a esposa falou que não quer se identificar por medo, né, de ameaças, mas que ela torce para que ele seja encontrado logo. Ela diz que não acredita nessas coisas dos rituais porque ele era muito pegado a Deus e até pregava na cadeia onde ele estava preso. E diz que ele é muito esforçado com as filhas gostam muito dele. Ela tem apenas 19 anos de idade, então essa mulher não foi identificada, mas ela disse que já está com ele há mais de 4 anos. Então até o momento segue as buscas
pelo Lázaro, a polícia ainda está em busca dele na quinta-feira, hoje, dia 17 de junho de 2021. Então, a partir de agora, eu volto quando eu tiver mais atualizações sobre o caso.